A Guerra do Cristão, por Robert Murray M'Cheyne. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. Ó miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Agradeço a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 22-25. Um crente deve ser conhecido não apenas por sua paz e alegria, mas por sua guerra na angústia. Sua paz é peculiar, flui de Cristo, é celestial, é paz santa. Sua guerra é tão peculiar, é profunda, agonizante e não cessa até a morte. Escolhi o assunto da guerra do cristão para que você possa saber se é um soldado de Cristo, se está realmente lutando o bom combate da fé. O crente se deleita na lei de Deus. Deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. Antes de um homem vir a Cristo, ele odeia a lei de Deus. Toda a sua alma se levanta contra ela. A inclinação da carne é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus. Romanos 8 e 7. Primeiro, os homens não convertidos odeiam a lei de Deus por causa de sua pureza. Tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Pela mesma razão, os homens mundanos a odeiam. A lei é a respiração da mente pura e santa de Deus. É infinitamente oposto a toda impureza e pecado. Cada linha da lei é contra o pecado, mas os homens naturais amam o pecado e, portanto, odeiam a lei. Por quê? Porque ela se opõe a eles em tudo que amam. Como os morcegos odeiam a luz e voam contra ela, os homens descobertos odeiam a pura luz da lei de Deus e voam contra ela. Em segundo lugar, eles odeiam por sua largura. Teu mandamento é muito amplo. Salmo 119, verso 96. Estende-se a todas as suas ações externas, visíveis e invisíveis. Estende-se a toda palavra ociosa que os homens falarem. Estende-se à aparência de seus olhos. Mergulha nas cavernas mais profundas de seus corações. Condena as fontes mais secretas do pecado e da luxúria que ali se aninham. Homens não convertidos brigam com a lei de Deus por causa de seu rigor. Se estendesse apenas às minhas ações externas, eu poderia suportá-lo, mas condena meus pensamentos e desejos mais secretos que não posso impedir. Portanto, homens ímpios se levantam contra a lei. Terceiro, eles o odeiam por sua imutabilidade. O céu e a terra passarão, mas nenhum jota ou tio da lei jamais passará. Se a lei mudasse, ou diminuísse seus requisitos, ou morresse, então os homens ímpios ficariam muito satisfeitos. Mas é tão imutável quanto Deus. Está escrito no coração de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não pode mudar a menos que Deus mude, não pode morrer a menos que Deus morra. Mesmo em um inferno eterno, suas exigências e maldições serão as mesmas. É uma lei imutável, pois ele é um Deus imutável. Portanto, os homens ímpios têm um ódio imutável a essa santa lei. Quando o homem vem a Cristo, tudo isso muda. Ele pode dizer, deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. Ele pode dizer com Davi, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Ele pode dizer com o Senhor Jesus no Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Há duas razões para isso. Primeiro, a lei não é mais um inimigo. Se algum de vocês, que está tremendo sob o senso de seus pecados infinitos e as maldições da lei que você quebrou, fugir para Cristo, você encontrará descanso. Você descobrirá que ele cancelou totalmente as exigências da lei como fiador para os pecadores, que ele suportou totalmente todas as suas maldições. Você será capaz de dizer, Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 13:13. Você não tem mais o que temer, então, dessa lei terrivelmente sagrada. Você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Você não tem mais a temer da lei do que terá depois do dia do juízo. Quando aquela cena terrível tiver passado, quando os mortos, pequenos e grandes, estiverem diante do grande trono branco, quando a sentença de aflição eterna cair sobre todos os não convertidos e eles afundaram no lago cujo fogo nunca pode ser apagado, essa alma redimida não diria: não tenho nada a temer dessa santa lei. Eu vi suas taças derramadas, mas nenhuma gota caiu sobre mim. Então você pode dizer agora, ó crente em Jesus, quando você olha para a alma de Cristo, marcada pelos raios de Deus, quando você olha para seu corpo perfurado pelo pecado, você pode dizer: ele foi feito uma maldição por mim. Por que eu deveria temer essa lei sagrada? Em segundo lugar, o Espírito de Deus escreve a lei no coração. Esta é a promessa: depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Vir a Cristo tira seu medo da lei, mas é o Espírito Santo entrando em seu coração que faz você amar a lei. O Espírito Santo não está mais amedrontado daquele coração. Ele vem e suaviza, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e ele ali escreve a santa lei de Deus. Então a lei de Deus é doce para aquela alma, ela tem um deleite interior nela. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora ele deseja sinceramente que todo pensamento, palavra e ação estejam de acordo com essa lei. Oh, se meus caminhos fossem direcionados para guardar teus estatutos! Grande paz têm os que amam a tua lei e nada os fará tropeçar. O Salmo 119 torna-se a respiração desse novo coração. Agora também ele gostaria de ver todo mundo se submetendo a essa lei pura e santa. Rios de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei. Oh, que todo mundo soubesse que a santidade e a felicidade são uma só. Tente-se por isso. Você pode dizer: deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. Você ama isso agora? Você anseia pelo tempo em que viverá plenamente sob ela, santo como Deus é santo, puro como Cristo é puro? Oh, venham, pecadores, entreguem seus corações a Cristo para que Ele possa escrever sobre eles sua santa lei. Vocês já tiveram a lei do diabo gravada em seus corações por muito tempo. Venha ao Senhor Jesus e Ele o protegerá das maldições da lei e lhe dará o Espírito para escrever toda essa lei em seu coração. Ele fará com que você a ame com o mais íntimo de sua alma. Pleiteie a promessa com Ele. Certamente você já experimentou os prazeres do pecado por tempo suficiente. Venha agora e experimente os prazeres da santidade de um novo coração. Se você morrer com seu coração como está, será carimbado um coração perverso por toda a eternidade. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Apocalipse 22:11. Oh, venha e obtenha um novo coração antes de morrer, pois a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Um verdadeiro crente sente uma lei oposta em seus membros. Vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. Quando um pecador vem primeiro a Cristo, muitas vezes ele pensa que agora dará um adeus eterno ao pecado. Agora nunca mais pecarei. Ele já se sente no portão do céu. Mas um leve sopro de tentação logo descobre seu coração e ele clama: vejo outra lei. Observe o que ele chama outra lei. Uma lei bem diferente da lei de Deus, uma lei totalmente contrária a ela. No versículo 25, ele a chama de lei do pecado, uma lei que o ordena a cometer pecado, que o incita com recompensas e ameaças. Em Romanos 8:2 é chamada de a lei do pecado e da morte, uma lei que não apenas leva ao pecado, mas leva à morte eterna. O salário do pecado é a morte. É a mesma lei que em Gálatas é chamada de carne. A carne cobiça contra o espírito. Gálatas 5:17. É o mesmo que em Efésios 4:22 é chamado o velho homem, que é feito de acordo com as concupiscências enganosas.
A mesma lei que em Colossenses 3 é chamada de teus membros, que é operada de acordo com as concupiscências enganosas. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 13:5. O mesmo é chamado em Romanos 7:24, este corpo de morte. A verdade então é, observe novamente o que esta lei está fazendo, guerreando. Esta lei nos membros não está descansando quieta, mas está sempre lutando. Nunca pode haver paz no seio de um crente. Há paz com Deus, mas guerra constante contra o pecado. Esta lei nos membros tem um exército de concupiscência sob ele, e ele trava uma guerra constante contra a lei de Deus. Às vezes, de fato, um exército está em emboscada e eles ficam quietos até que chegue um momento favorável. Assim, no coração, as concupiscências frequentemente permanecem quietas até a hora da tentação, e então elas guerreiam contra a alma. O coração é como um vulcão, às vezes adormecido e não emite nada além de um pouco de fumaça, mas o fogo está adormecido o tempo todo abaixo e logo irá explodir novamente. Existem dois grandes combatentes na alma do crente. Há Satanás de um lado, com a carne e todas as suas concupiscências sob seu comando. Então do outro lado está o Espírito Santo com toda a nova criatura sob seu comando. E assim, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes dois são contrários um ao outro, de modo que não podeis fazer as coisas que quereis. Satanás sempre é bem-sucedido. Na profunda sabedoria de Deus, a lei nos membros às vezes leva a alma ao cativeiro. Noé era um homem perfeito, e Noé andou com Deus, mas foi levado cativo. Noé bebeu do vinho e ficou bêbado. Abraão era amigo de Deus, e no entanto mentiu dizendo sobre Sara, sua esposa, ela é minha irmã. Jó era um homem perfeito, que temia a Deus e odiava o mal, mas foi provocado a amaldiçoar o dia em que nasceu. E assim como Moisés, Davi, Salomão, Ezequias, Pedro e os apóstolos. Você já experimentou esta guerra? É uma marca clara dos filhos de Deus. A maioria de vocês, eu temo, nunca sentiu isso. Não me entenda mal. Todos vocês já sentiram uma guerra às vezes entre sua consciência natural e a lei de Deus. Mas essa não é a disputa no seio do crente. É uma guerra entre o Espírito de Deus no coração e o velho homem com suas ações. Se algum de vocês está gemendo nesta guerra, aprenda a ser humilhado por ela, mas não desanimado. Primeiro, seja humilhado sob ela. Destina-se a fazê-lo cair no pó e sentir que você é apenas um verme. Oh, que miserável vil você deve ser! Mesmo depois de ser perdoado e ter recebido o Espírito Santo, seu coração ainda deve ser uma fonte de toda a maldade. Quão vil em suas abordagens mais solenes a Deus! Em situações terrivelmente comoventes, você ainda deve ter em seu seio todos os membros de sua velha natureza. Deixe isso fazer você ficar quieto. Em segundo lugar, deixe que isso lhe ensine sua necessidade de Cristo. Você precisa de seu precioso sangue tanto agora quanto antes. Você nunca pode estar diante de Deus em si mesmo. Você deve ir repetidamente a Ele para ser lavado. Mesmo em seu leito de morte, você deve se esconder sob Jeová, nossa justiça. Você também deve se apoiar em Cristo. Só Ele pode vencer em você. Aproxime-se cada vez mais dele a cada dia. Os sentimentos de um crente durante esta guerra. Ele se sente miserável. Ó miserável homem que eu sou. Versículo 24. Não há ninguém neste mundo tão feliz quanto um crente. Ele veio a Cristo e encontrou descanso. Ele tem o perdão de todos os seus pecados em Cristo. Ele tem uma aproximação tão próxima de Deus quanto uma criança. Ele tem o Espírito Santo habitando nele. Ele tem a esperança da glória. Nos momentos mais terríveis, ele pode ficar calmo, pois sente que Deus está com ele. Ainda há momentos em que ele chora, ó homem miserável. Quando ele sente a praga de seu próprio coração, quando ele sente o espinho na carne, quando seu coração perverso é descoberto em toda a sua terrível malignidade, então ele se deita chorando, miserável homem que eu sou. Uma razão dessa miséria é que o pecado descoberto no coração tira o sentido do perdão. A culpa vem sobre a consciência e uma nuvem escura cobre a alma. Como posso voltar para Cristo? Ele chora. Infelizmente, eu pequei, meu Salvador.
Outra razão é a repugnância do pecado. É sentido como uma víbora no coração. Um homem natural muitas vezes é miserável por causa de seu pecado, mas nunca sente sua repugnância. Mas para a nova criatura é realmente vil. Ah, irmãos, vocês sabem alguma coisa sobre a miséria de um crente? Se não o fizer, nunca conhecerá a alegria dele. Se você não conhece as lágrimas e os gemidos de um crente, nunca conhecerá seu cântico de vitória. Ele busca libertação. Quem me livrará? Nos tempos antigos, alguns dos tiranos costumavam acorrentar seus prisioneiros a um cadáver, de modo que, onde quer que o prisioneiro vagasse, ele tinha que arrastar uma carcaça pútrida atrás de si. Acredita-se que Paulo aqui alude a essa prática desumana. Ele sentiu seu velho homem como uma carcaça pútrida e nojenta, que ele continuamente arrastava consigo. Seu desejo penetrante é ser libertado disso. Quem nos livrará? Você se lembra de uma vez quando Deus permitiu que um espinho na carne atormentasse seu servo, o mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo? Paulo caiu de joelhos. 3 vezes roguei ao Senhor que isso se afastasse de mim. Oh, esta é a verdadeira marca dos filhos de Deus. Os do mundo têm uma natureza antiga, eles são todos velhos juntos, mas isso não os deixa de joelhos. Como é com vocês, queridas almas? A corrupção sentida dentro de você o leva ao trono da graça. Isso faz você invocar o nome do Senhor. Isso faz você dizer como a viúva importuna, vingue-me do meu adversário. Isso faz você, como a mulher cananeia, chorar pelo Senhor Jesus. Ah, lembre-se, se a luxúria pode operar em seu coração e você se deita contente com ela, você não é de Cristo. Ele agradece pela vitória. Verdadeiramente, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois podemos agradecer antes que a luta termine. Sim, mesmo no meio da batalha podemos olhar para Cristo e clamar, graças a Deus. No momento em que uma alma que geme sob a corrupção pousa os olhos no Senhor Jesus, nesse momento seus gemidos são transformados em cânticos de louvor. Em Cristo você descobre uma fonte para lavar a culpa de todos os seus pecados. Em Cristo você descobre graça suficiente para você, graça para sustentá-lo até o fim e uma promessa segura de que o pecado logo será completamente erradicado. Não temas, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ah, isso transforma nossos gemidos em canções de louvor. Quantas vezes um salmo começa com gemidos e termina com louvores? Esta é a experiência diária de todo o povo do Senhor. É sua. Experimente isso. Se você não conhece o cântico de louvor do crente, nunca lançará suas coroas com eles aos pés do Cordeiro. Queridos crentes, contentem-se em gloriar-se em suas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre vocês. Amém. Deus abençoe a todos.